Os memes se multiplicam, Taxade, é Zé do Taxão, é o pessoal sacaneando aí o nosso querido ministro da Economia, Fernando Haddad. Mas teve uma matéria hoje na CNN que foi até motivo de um direct que eu recebi de um seguidor falando: pô, Vegas, me explica melhor, porque na CNN estão dizendo que a carga tributária no Brasil caiu, né, e não subiu no governo do PT. Então eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, dá uma olhada no vídeo que na volta você vai entender por que essa carga pode ter caído. Mas os dados que a gente sabe até agora é que a carga tributária, ao contrário dos memes, ela caiu. A gente tem os números aqui da carga tributária. O que é isso? É o total de impostos que a sociedade, as empresas, as famílias pagam em proporção ao PIB. O último número de 2023 é 32,44% do PIB. Isso mostra uma quedinha na comparação com os 33,07% de 2022. Pois é, galera, o que aconteceu aqui, só para vocês entenderem a primeira coisa, essencialmente, qualquer economia, você tem diversos tipos de tributo e, no geral, você vai ter ali tributos ligados a mercadorias e serviços, você vai ter tributos ligados ao imposto de renda, você vai ter aquelas taxas, que é a porrada de taxa que a gente paga, e é assim que os países geralmente arrecadam seus impostos. Aqui no Brasil, não diferente de qualquer lugar do mundo, quando você exporta um produto, a carga tributária é muito baixa, tá? Ou seja, ao invés de você pagar ICMS porque está operando dentro do Brasil, você vai pagar imposto lá no país que está recebendo o seu produto, tá? Você já foi para a Europa, algum país, quando você sai, muita gente vai lá e pede o reembolso, tax refund, que chama, que é basicamente o seguinte: você está exportando aquele produto que você comprou lá em Portugal, na França, na Itália, sei lá, e eles te devolvem uma grana. Então, essencialmente, se você exporta, você não paga aquele imposto lá na Europa, chama IVA, nos Estados Unidos também, aqui no Brasil a gente vai virar um IVA, mas por enquanto basicamente vai ser ICMS ou ISS, beleza? Então, o que pode variar ali? A gente teve um ano, né? O ano passado foi muito forte para o agro, não é isso? A gente escutou falar, porra, o agro bombou e arrebentou, que não sei o quê. O agro basicamente é exportação. Você exporta lá soja, feijão, arroz, porra, todos aqueles produtos que a gente produz aqui. O próprio minério, tudo isso que é feito para exportação, essencialmente você paga menos imposto. Então essas variações elas podem acontecer em qualquer país. Cai 0,5%, sobe 0,5%, não faz muita diferença, tá? Então, assim, em linhas gerais, caiu ou não caiu, isso não tira o fato de que o desejo de taxar do nosso ministro não para de crescer, tá? E por que que não para de crescer? Porque a nossa conta está cada vez mais vermelha. Porque o Haddad está tentando taxar mais a população, né? E o que que acontece? Os gastos do governo crescem muito mais rápido. E isso gera um problema, porque você acaba gastando muito mais do que ele consegue te tomar força através dos impostos. E aí o pessoal fala, mas o PIB está subindo. O PIB está subindo basicamente por conta de exportação, que essencialmente não arrecada tanto imposto assim. Mas esse ano já está sendo diferente. Você pode ver que, mesmo a gente tendo um país com muita exportação, a arrecadação vem subindo, então significa dizer que já está começando a refletir essa carga tributária. Mas, em linhas gerais, o que eu quero explicar aqui não é exatamente isso. Essa variação ali é marginal, tá? O que eu quero que vocês voltem nessa matéria que foi dita ali, eu vou até colocar aqui o gráfico, dá uma olhada. Dá uma olhada que lá na década de 80, final da década de 80, a gente tinha uma participação da carga tributária ali próximo de 20 e poucos por cento. Inclusive, a gente era conhecido como o quinto dos infernos lá na época do Império, lembra? Porque um quinto ou 20% de imposto era cobrado da população. E isso acabou fazendo o Tiradentes, por exemplo, perder a cabeça. Né? Todo mundo conhece essa história, a gente tem até um feriado sobre isso. Beleza? A questão é a seguinte, por que disparou depois? Isso é uma resenha, né, importante que você deve fazer. Eu tenho feito muito isso lá nos assinantes do YouTube, né? Eu estou falando muito nas minhas lives e tudo mais. Então, se você não é assinante, vale a pena assinar lá no YouTube. Em que o Brasil, basicamente, a partir da Constituição de 88, que colocou uma porrada de direito. Não, isso aqui tem direito à educação, isso, bota mais, é direito a um meio ambiente equilibrado, bota aí na Constituição. Tem direito à saúde, à segurança, não sei o quê, à moradia. Não sei... Então a gente saiu escrevendo num papel uma porrada de coisa. E aí a gente deu o nome de Constituição. Aí é a Constituição. Só que acontece o seguinte, é um negócio importante você entender na economia. Todo direito de alguém é o dever de outra pessoa. Vou dar um exemplo muito simples. Se eu viro para você e falo, olha, os meus filhos têm que ter direito à educação gratuita. Legal.
Mas quem vai pagar a educação dos meus filhos? Tem que ser outra pessoa. Porque se eu não for pagar e alguém vai pagar, esse alguém não sou eu. Então, o direito dos meus filhos se educarem gratuitamente, ele é o dever de outra pessoa trabalhar para dar o dinheiro para pagar a educação dos meus filhos, né? Ah, mas educação é legal. Tudo bem, seja bom ou seja ruim, é a mesma coisa que funciona dessa forma. Mesma coisa saúde. Vamos fazer o SUS, saúde de graça. Calma, não é de graça. Se essa saúde ela é gratuita para uma pessoa A pessoa B vai ter que trabalhar para conseguir pagar essa saúde gratuita, não é isso? Então percebe que o Estado ele não tem receita, o Estado ele não gera valor, tá? O que o Estado faz é pegar um percentual do que as pessoas produziram e transformar isso no dinheiro que ele vai usar para pagar essas coisas gratuitas. Ou seja, diferente do empreendedor, que ele cria valor. Então, quando uma pessoa vai lá, um agricultor, pega, ara a terra, joga semente, rega, planta ali, colhe aquela produção, ele gerou valor. Aquilo ali não existia, passou a existir pelo trabalho daquele agricultor. E aí ele vai vender aquela produção dele. Aí que entra o Estado. Ele fala, ah, beleza, você vai vender? Não, eu quero um pedaço disso para mim. Tá? E é assim que o Estado faz. Então, se a gente está num país que cada vez mais dá direito para as pessoas, porra, tem tantos milhões de Bolsa Família, tantos milhões de aposentado, tantos milhões de neném que nem trabalha e nem estuda, tantos milhões de não sei o que. Essa galera toda que não produz, ela tem direito também. Ela tem direito à saúde gratuita, à meia no cinema, tem direito a transporte gratuito, não sei o quê. Todos esses direitos que a gente criou, que é lindo, as pessoas que trabalham precisam bancar. E no final do dia, o que acontece? O Estado não consegue arrecadar das pessoas que produzem valor numa economia o suficiente para manter essa quantidade de direito que a gente tem aqui. É muito legal ter direito, a Constituição de 88 vem lá, meu irmão, aqui é uma festa no Brasil, tudo que você precisa está na Constituição. Agora, escrever num papel não significa que naturalmente vai acontecer. E o problema do Brasil é isso. A gente escreveu tanta coisa naquele papelzinho de 1988 que hoje a gente não consegue entregar. E aí você tem uma saúde que é péssima, você é taxado em 40% do que você ganha, mas 33% aí para ser mais preciso. Só que a educação é uma porcaria. Se você tem teu filho no colégio público, a chance dele ser um analfabeto funcional é grande. Se você tem um acidente aí e você vai parar no SUS, a chance de você ficar na fila ou não ser tão bem atendido é muito grande. Ah, a gente tem a segurança dada pelo Estado. Mas contrata um porteiro, um segurança armado para o teu prédio, porque a chance de você ser assaltado é enorme. Então percebe que o Estado te dá coisas de péssima qualidade, mas ele não se furta a pegar o seu dinheiro todo mês de tudo que você faz. Se você é uma pessoa que produz, quase 40%, que a gente está falando de 33%, uma carga direta ali, mas muito mais do que isso, ela é tomada através de imposto. Portanto, senhor Haddad, o senhor sim é o taxade, o senhor sim não... Estou falando dele na figura da representação do governo. Esse governo Lula, governo do PT, eles não entendem que a gente precisa cortar o gasto. Porque se você mantém o gasto alto, você precisa cobrar muito imposto. Só que o imposto, ele suga o dinheiro de quem produz. O Estado nada produz. O Estado não produz nada, absolutamente nada. Ele se apropria sem o consentimento do dinheiro que é produzido por empreendedores, por trabalhadores. E o pior, aqui no Brasil, se você é um empreendedor, acorda cedo, meu irmão, vai ralar o coco lá, porra, abre um salãozinho de beleza numa favela, ou você vai lá numa praia vender sanduíche natural, você é tido como um escroto. Porque o maneiro no Brasil, o muito maneiro é fazer concurso público, ser servidor e ficar achando que as pessoas têm que sustentar qualquer mordomia, qualquer juiz ganhando 200, 300 mil de aposentadoria, e isso é o cara legal. O cara legalzão aqui é o cara que vive do Estado, tá? Infelizmente, isso é cultural. E enquanto a gente tiver essa cultura, o Brasil vai ser exatamente o que ele é, uma porcaria de país, beleza? Se você gostou, curte, comenta aqui embaixo, não deixe de seguir o canal. Muita gente assiste o vídeo, mas não segue o canal, então segue aí e vejo você no próximo vídeo.